Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos à aula de Geografia. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre as rochas, sobre os sedimentos, sobre a formação das rochas e a origem delas. Falamos um pouco também sobre o desgaste dessas rochas, E também ficamos sabendo que algumas rochas deixam de existir, através desse desgaste, e que surgem outras rochas, que são as rochas sedimentares. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as formas de relevo, tá? As formas de relevo, elas estão diretamente ligadas com o nosso dia a dia. E eu vou mostrar para vocês de que forma. Quando vocês saem passear de carro, de ônibus, de moto, ou até mesmo a pé, de bicicleta, vocês vão perceber o quê? Que existem ondulações na nossa superfície terrestre. Uma hora a gente sobe, outra hora a gente desce, sobe de novo, desce muito, Quem mora aqui no São Marcos já teve a audácia de passar de carro ali naquela segunda rua perto ali da BR, depois do posto Cupim, que tem uma descida bem íngreme, Eu adoro fazer isso. Chego lá, dou uma acelerada e desço, dá um frio na barriga. Isso é relevo, gente. Então tá presente no dia a dia de vocês o tempo todo, ok? O relevo, pessoal, ele tem algumas formas, algumas características que recebem nomes. E por conta disso a gente vai ver hoje, fiz até um desenho aqui para vocês, para dar uma simplificada, para vocês entenderem esses nomes e aprenderem os conceitos relacionados a isso, tá bom? Então a gente vai começar do seguinte princípio. Toda forma de relevo, ela tem uma ligação muito forte com o nível do oceano, tá? Então, sempre a gente vai ter uma noção de se está alto, se é muito alto, se é muito baixo, com base no nível dos oceanos. Imagine o seguinte, que o oceano é o nível 0, tá? Está no nível 0 de altitude. Quando a gente fala em altitude, nós estamos relacionando a altura, altitude. Nós falamos de latitude, que tem a ver com a linha do Equador, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre a latitude, tá? Desculpa, sobre a altitude, até eu me confundo. Então, latitude tem a ver com a linha do Equador. Altitude tem a ver com a altura, tá? Tem a ver com a altura da montanha, com a altura da serra, com a altura do planalto, ok? Então, vejam só. Aqui, nesse desenho que eu fiz, tem o oceano aqui, que seria, então, o nível 0. A gente vai começar, lá no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, está na página 257. Pessoal, lá no livro de vocês, ele começa falando das planícies. As planícies são áreas mais planas, tá? Mais planas. Aplainadas, era isso que eu queria dizer, não planas. Planas aplainadas, ok? Normalmente as planícies estão próximas do quê? Do oceano e também das margens de rios, tá? Por quê? Porque as margens de rios e os oceanos são mais profundas, logo nos arredores dos rios nós temos as planícies. Mas isso pode ser diferente? Podem haver planaltos próximos dos oceanos? Pode. Pode haver planície distante do oceano, distante de rios? Pode, existem exceções, O nosso planeta é imenso, mas a característica mais forte é que as planícies estão próximas dos rios e próximas dos oceanos. E elas não são tão elevadas, então elas são mais aplanadas, mais achatadas e ficam próximos ao nível do mar, ok? Lá no livro de vocês eu vou seguir a sequência que está aqui, para ficar mais fácil para vocês estudarem. Nós temos então os planaltos. Os planaltos são as áreas um pouco mais elevadas, tá? Os planaltos, eles em algum momento da nossa história geológica, que é muito, muito, muito longa, 4,6 bilhões de anos o nosso planeta tem, eles já foram montanhas, Já foram serras. Mas com o passar do tempo, eles foram sofrendo o desgaste do intemperismo, A ação do tempo, a ação do intemperismo, do desgaste dessas rochas, a erosão, que é o transporte dessas rochas que foram sofrendo desgaste para outras regiões, foram fazendo com que essas regiões fossem ficando aplanadas. Então é como se eu pegasse aqui, tem um pano aqui porque eu não tenho apagador, como se eu pegasse esse pano aqui, e fosse desgastando a ponta
desse morro que tem ali. E aí, a partir disso, deixa eu pegar aqui um dias para dar como exemplo para vocês, a partir do desgaste desse morro, ele foi ficando mais aplanado, ok? É uma região mais elevada do que a planície e que é achatada. Então, é um planalto, ok? Entendido até aqui? Espero que sim. Se não, coloca lá no sistema. Professor, não entendi o que é planalto, né? Na próxima aula posso rever isso, falar mais alguma coisa para entender. Depois a gente tem as depressões. Depressões, eu costumo sempre dizer que existem 3 tipos de depressões. 2 tipos estão relacionados à geografia, à geologia e às formas de relevo, e o outro tipo de depressão está relacionado à nossa condição sentimental, né? Ao nosso estado de espírito, aquela tristeza profunda que dá no dia da prova, inclusive, né? Mas então, assim, a depressão que eu estou me referindo não é aquela depressão da tristeza, da melancolia. Não, não é essa. A depressão a qual eu estou me referindo está relacionada a uma forma de relevo. Existem 2 tipos, então. Existem as depressões absolutas e as depressões relativas. Lembra que eu falei para vocês que toda forma de relevo é importante que vocês lembrem que o nível do mar é o nível 0? Então, as depressões absolutas, elas são regiões geográficas ali, né, geológicas, que estão abaixo do nível do mar. Por isso é absoluta. Então imagine o seguinte, se eu tenho um planalto aqui, né, e eu tenho uma região aqui, né, lá no meio desse planalto, que é menos elevada do que o nível do mar, é como se eu estivesse saindo do nível do mar. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Estou aqui numa planície, aqui tem o oceano, nível do oceano, nível da minha planície. Eu chego aqui na planície, dou uma passeada, mas em um determinado momento, desço. E aqui vai estar numa profundidade maior, vai estar mais profundo do que o nível do oceano. Sendo assim, eu estou numa depressão absoluta. No entanto, existem as depressões relativas, que estão mais baixas do que o relevo que está ao seu redor. Nesse caso, eu tenho um vale porque está entre 2 montanhas. Mas eu poderia ter aqui no vale uma área mais rebaixada do que essa área de planalto. Planalto aqui, planalto aqui. E aqui uma área mais rebaixada. Neste caso, eu tenho uma depressão relativa. Por quê? Porque ela está mais baixa do que as áreas ao seu redor, no entanto, ela não está abaixo do nível do mar, ok? Depois, nós temos, após as depressões, as cordilheiras. As cordilheiras, elas são, né, um conjunto de montanhas que são mais pivotantes, tem pontinhas mais elevadas, ok? Por quê? Porque estão em constante formação, ainda não começaram a sofrer o desgaste, elas ainda não começaram a ficar arredondadas. Elas são mais jovens, elas se formaram recentemente, há aproximadamente 200, 250 bilhões de anos. Bem recente, né? Então, assim, pessoal, essas cordilheiras, então, são essas cadeias de montanhas. Não é cadeia de serra, tá? É cadeia de montanha, porque existe uma diferença. As serras, elas são mais arredondadas, porque elas são formadas, né, em processos mais antigos. Já as montanhas, elas se formaram em processos mais recentes, que a gente já falou sobre o movimento das placas tectônicas. Então, quando as placas forçam uma contra a outra, nós temos a ocorrência dessas cadeias montanhosas que têm as pontas, né, mais pivotantes, mais parecidas com um triângulo, mais altas, né? Já as serras são cadeias também, né? Tem vários morros, mas elas são mais arredondadinhas, né? Elas são mais assim, ó, mais bonitinhas, mais arredondadinhas. Enquanto que as montanhas são mais, né? Tem uma pontinha ali mais, né, mais fininha e continua crescendo. Depois a gente tem os morros, que são esses aqui, ó, que ficam próximos das serras, que são menorzinhos, né, que são mais antigos ainda, que já sofreram mais ação do tempo, já foram mais desgastados, já perderam mais sedimentos e mais partes de rochas. E por fim,
nós também temos as colinas. Quem já assistiu Teletubbies, viu que tem algumas elevações lá, né, onde os Teletubbies ficam. Super bonita aquela área dos Teletubbies lá. Então, é uma quantidade muito grande ali de morros, praticamente, né, mas que são menos elevados, né, que são mais antiguinhos também. Perfeito? Até aqui entenderam tudo? Aqui no desenho, então, nós temos o quê? A formação de uma ilha, temos o oceano, a planície, o planalto, a depressão, o vale, que é esse espaço que fica entre duas montanhas, as serras, os morros e as colinas, que são menorzinhas que eu não desenhei aqui, peraí. É a colina do Teletubbies. Ok, pessoal? Essas formas de relevo, vocês sabendo disso, vocês já vão ficar 100%, né, no que diz respeito a formas de relevo. Essas são as principais que vocês precisam saber. E sempre lembrem que toda a altitude tem relação com o nível dos oceanos. Portanto, a altitude, quanto mais alto, maior a altitude, ok? Lembrem-se disso. Lá no livro de vocês tem uma atividade na página 261. Eu vou deixar descrito lá para vocês fazerem essa atividade. Vocês vão fazer a 261 e a 263. São as duas páginas que eu vou deixar lá no sistema para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpe aí se eu falei alguma coisa errada, que eu peço desculpa depois, mas eu peço desculpa no final de novo. Uma ótima semana para vocês, sexto ano. Estou morrendo de saudades de vocês, vontade de apertar a bochecha, né? Vontade de estar junto, pertinho, mas ainda não temos previsão, ok? Por enquanto vamos nos cuidando, evitando sair de casa, né? Vamos, enquanto não temos nada para fazer, vamos lá, estudamos um pouco, fazemos uma leitura. Pratiquem leitura, independente do que seja, achem algo que vocês gostem de ler, faz muito bem para a interpretação de geografia, de história, de português. Quem interpreta bem, vai bem em todas as disciplinas. Um forte abraço em todos vocês, tudo de bom, tá bom? Dúvidas podem deixar lá no sistema que eu vou responder a todos. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, sexto ano.